Era 31 de dezembro de 2019, quando a Organização Mundial da Saúde recebia alerta dos primeiros casos de uma pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, na China. A doença só seria chamada de Covid-19 pela OMS cerca de 2 meses depois, no dia 11 de fevereiro de 2020. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro daquele ano. Era um homem que havia retornado de uma viagem da Itália. A proporção mundial de casos e mortes por conta do vírus SARS-CoV-2 foram crescendo de uma forma assustadora, como num cenário de guerra mesmo. A pandemia foi decretada no dia 11 de março de 2020. E só para esclarecer aqui, é considerada uma pandemia quando uma doença se dissemina em diversos países ou continentes e afeta um grande número de pessoas. Eram tantas incertezas, medos e desafios sobre o que estava acontecendo e o que ainda estava por vir. Como isolar efetivamente as pessoas que tivessem esse vírus de outras pessoas para que não pegassem, né? E nós não entendíamos muito sobre como a doença era transmitida. Muita gente tinha muito pânico de superfícies, passava álcool em tudo, trocava de sapato, passava álcool em sacola plástica, e com o tempo isso se viu que não era necessário, porque essa doença transmitia era por gotícula respiratória. Então o que nós tínhamos que fazer era manter os ambientes ventilados e as pessoas doentes identificadas, isoladas de outros doentes, para que por via respiratória não transmitissem essa infecção. E nós não tínhamos tratamento também. Então, por esse motivo, muita gente acabou adoecendo e morrendo de Covid. Então, as dificuldades eram muitas. Esse relato que você ouviu é do Alessandro Pascoalotto, que é médico infectologista e presidente da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Ele deu entrevista para o podcast Estação História, também da RWCast, apresentado pelo repórter Diego Brião. O Diego resgata bem esses momentos históricos que a gente viveu nesses últimos 5 anos. Vale a pena ouvir o episódio 197 na sua plataforma de áudio preferida. A gente entende um pouco da dimensão da pandemia de Covid-19 no Brasil a partir de um dado recente de uma pesquisa do Ministério da Saúde, que diz que mais de 28% da população brasileira, que equivale a 60 milhões de pessoas, relatou ter sido infectada pela Covid-19. E tem mais, muitas pessoas relatam condições pós-Covid, com mais frequência entre mulheres e indígenas. Muitos sintomas ligados à saúde mental, como ansiedade, cansaço, dificuldade de concentração e até perda de memória. O nosso objetivo aqui nesse episódio é entender quais foram as lições aprendidas com a pandemia, os avanços para a ciência, como isso transformou a nossa forma de encarar o mundo e quais os desafios que a gente ainda tem pela frente. Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara. No YouTube você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na sua plataforma preferida. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Bom, a nossa conversa nesse episódio é com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, fundador e ex-presidente da Anvisa e também um dos idealizadores do SUS. Doutor Gonzalo, muito obrigada aí por aceitar o convite para a gente falar aí desse balanço tão importante aí de 5 anos de pandemia. Muito obrigado pelo convite, Carolina. Será um prazer estar com você e com aqueles que nos acompanham. Perfeito, doutor. Vamos começar a nossa conversa, né? Considerando aí toda a sua experiência médica, doutor Gonzalo, como é que você se deu conta que a gente estava prestes a viver uma situação assim extremamente atípica, grave, né? E que poderia assim durar tanto tempo? Bom, primeiro que eu fui pego de surpresa, como todos nós fomos pegos de surpresa, né? Mesmo tendo lido muito sobre epidemias, mesmo tendo lido muito sobre a gripe espanhola, eu nunca esperava que acontecesse o que aconteceu a partir de janeiro, fevereiro de 2020. Nunca imaginava que ia durar tanto tempo. Nunca imaginava que a gente ia ver cidades paradas como nós vimos São Paulo,
Avenida Paulista vazia, em dias de semana, dia de trabalho. Foi terrível tudo isso. A forma como a epidemia nos pegou e tudo que se passou nesses, principalmente nos 2 anos, né? Durou mais tempo e ainda temos o SARS-CoV-2 aí vivendo conosco, mas aqueles 2 anos foram insuperáveis do ponto de vista da surpresa que eles nos trouxeram sobre como funcionaria uma sociedade mundial, né? Isso acometeu o mundo todo, com a pandemia de Covid-19. É indescritível. Para mim, que sou médico, foi indescritível. Foi muito difícil. É muito difícil mesmo, né? Agora, e a gente viveu, foram tantas coisas que você fala assim, foi tudo muito intenso, né, doutor? Desde assim, das descobertas dos primeiros casos, o boom de novos casos que a gente teve. Eu estava aqui anotando todas as fases aí que a gente foi passando, né? E até se você lembrar de mais alguma, mas que a gente foi vendo essas complicações, essas mortes, tentando entender por que algumas pessoas tinham casos tinham casos que se agravavam mais do que outras, por que umas morreram, sendo que algumas tinham até alguns fatores de risco, outras não necessariamente, enfim, o surgimento de novas variantes, né? Acho que a situação de lockdown, né, como você falou, até da Avenida Paulista totalmente fechada, a gente não via as pessoas circulando na rua, era uma situação assim, acho que de um cenário meio de guerra mesmo, né? Quer dizer, a gente teve muitas coisas aí vivenciadas e o que a gente aprendeu sobre tudo isso? Assim, como é que você enxerga hoje, né? Acho que de passados aí esses 5 anos, né? Porque eu acho que também o tempo é que nos vai mostrando aquilo que a gente conseguiu compreender e aquilo que a gente ainda não conseguiu, né? Veja, eu acho que a pandemia nos deixou muitas mensagens e boa parte dessas mensagens, infelizmente, nós já esquecemos. E temos que lembrar porque a próxima epidemia está na esquina. Não existe, não existe a menor possibilidade de não ter mais pandemia, até porque a gente esquece que nós tivemos em 2003 uma gripe suína, tivemos em 2008 a H1N1, tivemos em 2012 o MERS, enfim. Neste novo século, nós já tivemos 5 ou 6 eventos com maior ou menor amplitude do mundo, que poderiam ter sido tão grandes quanto foi a Covid-19 em 2020. Agora, lembro que, primeiro, quando isto começou, era natural que nós tivéssemos algumas dúvidas, mas nós tivemos dúvidas muito idiotas, muito idiotas. Por exemplo, nós demoramos quase 4 meses para descobrir que essa peste era uma peste de transmissão aérea. Tinha uma certa importância o contato, mas era uma peste de transmissão aérea. Tinha que usar máscara e não precisava ter todo aquele terror que nós tivemos com lavar compras, com trocar de roupa quando entra em casa. É uma doença de respiração, é uma doença respiratória, é uma doença de transmissão aérea. O contato tinha sua importância muito pequena, mas tínhamos que tomar cuidado. Então, demoramos muito tempo para impor o uso das máscaras. Demoramos muito tempo para impor, e mesmo assim o fizemos de maneira muito inadequada, a separação, o lockdown. Cada pessoa que se infectava provavelmente infectava mais 3 a 4 pessoas. Então, paralisar as pessoas era fundamental para que elas não continuassem infectando outras pessoas. Isso era muito importante. O lockdown é muito importante numa pandemia. O Brasil teve uma explosão de casos e uma explosão de mortes
porque não levou a sério o uso de máscaras e o isolamento. É fundamental isso. Os países que tiveram menor mortalidade são países que levaram a sério principalmente a questão do isolamento. É uma doença que não tinha uma letalidade tão alta, mas como infectava muito, a letalidade foi preocupante. Nós tivemos 715 mil mortos, embora fosse uma doença de baixa letalidade. Você falou os números aí de prováveis infectados, alguma coisa em torno de 60, 70 milhões de pessoas, foram mais os infectados. Porém, boa parte das pessoas, a gente estima que 40% das pessoas que tiveram essa doença não sabem que tiveram essa doença. Mas ao ter a doença, foram transmissores da doença. A nossa fisiologia conseguiu passar pela doença sem maiores complicações, inclusive sem perceber que estávamos doentes. Mas nós éramos transmissores mesmo quando não sabíamos que estávamos doentes. Então, nós tivemos um impacto muito maior do que aparentemente nós tivemos. Outra questão era a questão da mortalidade. Ela matava muito velho. Cerca de 15 em cada 100 idosos acima de 80 anos morriam. 15 em 100. Pessoas abaixo de 40 anos, 4 em cada 1000 morriam. Então morria muito pouco gente jovem, ígida, e muito velho, mesmo sendo ígido. Mas a doença preferia matar os mais frágeis. Pessoas que tinham comorbidades, pessoas que tinham doenças imunológicas, essas morreram muito mais. E não tinha nenhum tipo de remédio para tratar essa doença até o final da crise, por volta aí de 2022, segundo semestre de 2022, quando começaram a aparecer os primeiros medicamentos como o Paxlovid. Mas até então, né, havia essa experimentação. Então, o primeiro problema dessa condição foi a ignorância. A ignorância em relação a como transmite, a ignorância sobre a possibilidade de utilizar cloroquina, hidroxicloroquina, natazoxanida, ivermectina, enfim, vermífugos. Foi um problema muito grave, terrível, porque esses medicamentos, além de tudo, tinham efeitos colaterais, e quem tomou muito desses remédios teve os efeitos colaterais renais e hepáticos, e teve consequências posteriores. Gente deve ter morrido tomando esse tipo de remédio. E depois, as questões relativas ao lockdown, que havia uma resistência ao lockdown, e o nosso caríssimo presidente da época falava que nós tínhamos que ter a doença para conseguir chegar na imunidade de rebanho. Alguém ensinou a ele essa história da imunidade de rebanho, que é real. Quando 70% de uma população tem uma doença infecciosa, o agente causal deixa de circular porque deixa de encontrar suscetíveis. O problema é que essa doença não é a mesma sempre, porque tem variantes que nós não sabíamos. Nós começamos essa doença no primeiro semestre de 2020, achando que não tinha reinfecção. Eu me lembro aqui que no Hospital das Clínicas nós abrimos um ambulatório de reinfecção. Tão raro era ter uma reinfecção que nós abrimos um ambulatório para estudar os pouquíssimos casos que existiam de reinfecção. E aí, quando foi julho de 2020, nós fomos abordados pela variante Gama. A variante que veio de Wuhan circulou aqui no Brasil de janeiro a julho, mais ou menos por volta de julho, agosto. Nós produzimos uma nova variante, que era a variante Gama, que foi avassaladora. Eu estimo que a primeira onda deu algo em torno de 200 mil mortes. A segunda onda, que começa com a Gama, deu 400 mil mortes.
Depois veio a Delta, que não matou tanta gente, e a Omicron. Então, a Omicron e a Delta foram os responsáveis por mais algo em torno de 200, 170 mil mortes. Então, o grosso foi durante a Gama. E aí começamos a vacinação. Agora, no meio do caminho, teve também o problema de que isolar pessoas numa sociedade tão desigual como a nossa não é fácil. Por quê? Porque as pessoas não têm estoque de comida em casa. As pessoas que não saem para trabalhar, não saem para buscar comida, as pessoas que estão em casa passam fome. Então, o isolamento, um dos problemas do isolamento era conseguir abastecer as pessoas de comida para elas poderem se isolar. Então, foram problemas muito importantes que nós fomos vivendo ao longo dessa pandemia. E a Sim, falta de alternativa de tratamento, né? sim. Não, e tudo isso que você colocou, doutor Gonzalo, você falou dessa ignorância, dessa falta de informação, acho que faz um pouco parte desses processos, porém, é o que você falou, né? A gente teve uma má gestão, né? E assim, eu ia perguntar já justamente sobre a questão da vacina, né? Antes da vacina, vamos lembrar dos exames diagnósticos. Um dos problemas mais importantes que nós tivemos no início dessa crise foi também a identificação do tipo de teste que tínhamos que utilizar para fazer o diagnóstico da doença. Num primeiro momento, o ministro Mandetta, inclusive, chegou a solicitar da Vale do Rio Doce que a Vale do Rio Doce importasse, porque ela tinha uma capacidade mais rápida de fazer essas importações, enquanto o Ministério da Saúde, um órgão da administração direta, ia ter dificuldade para importar testes diagnósticos. A Vale do Rio Doce importou testes diagnósticos que identificavam a presença de gama-globulina no nosso sangue. Só que a gama-globulina é um anticorpo que acontece depois que a gente entra em contato e consegue sobreviver à doença. É um marcador pós-doença. Então, a Vale do Rio Doce trouxe 1 milhão de testes para o Brasil. Esse 1 milhão de testes não tinham utilidade. Por quê? Porque eu queria saber quem estava circulando com o vírus. Tinha que fazer RT-PCR. O teste de RT-PCR identifica a presença de material genético do vírus. Tem material genético do vírus? Você é um transmissor. Tem que ser cuidado como um doente, mas principalmente como um transmissor. Tem que ser isolado. É assim que se faz o combate a uma pandemia. Pois bem, nós demoramos para começar a fazer RT-PCR, porque fomos fazer RT-PCR em maio a junho. E mesmo assim tínhamos uma pequena capacidade de fazer testes de RT-PCR. O Brasil, naquele momento, somando o Brasil inteiro, tinha a capacidade de fazer 2, 3 mil testes por dia. A Alemanha, com 80 milhões de habitantes, 1/3 da população brasileira, fazia 250 mil testes por dia. Aí nós começamos rapidamente a comprar máquinas que pudessem fazer testes de RT-PCR. E 4 a 5 meses à frente, chegamos a ter a capacidade entre setor público e setor privado. O DASA comprou muita capacidade de realização de testes, inclusive serviu testes dele ao SUS. Nós chegamos a ter algo em torno de 70 a 80 mil testes dia para uma população de 200 milhões de habitantes, o que não era muito. A outra área que nós também demoramos muito para aumentar foi a área de sequenciamento genético dos vírus, porque, como foi notado, o vírus tinha variantes. Então, era importante ter uma capacidade de acompanhar essas variantes. E no Brasil nasceu a variante Gama, foi a mais impactante, né? Então, era importante fazer o sequenciamento. Nossa capacidade de sequenciamento ainda é muito baixa. O vírus foi identificado aqui em São Paulo em fevereiro
de 2020. Quem identificou foi a cientista Esther Sabino, aqui no Instituto de Medicina Tropical. Ela identificou por diletantismo, porque é uma pesquisadora. Ela não estava com a obrigação de estar acompanhando o que acontecia no nosso meio ambiente, o que é muito ruim. Nós temos que ter uma condição contínua de fazer sequenciamento. Então, a Inglaterra fazia cerca de 2 a 3 mil sequenciamentos dia. Né? Nós nunca saímos das centenas de sequenciamentos dia para acompanhar o surgimento de novas variantes, que era muito importante. Né? Então, isso são lições que ficaram. Né? Temos que entender rapidamente a forma de transmissão, temos que ter acesso a testes diagnósticos que nos permitam conduzir estratégias de reduzir o impacto da mortalidade da doença. Temos que ter acesso às condições para distribuir comida. Comida é fundamental para você conseguir bloquear a população. Né? Claro. Enfim, aprendemos gerou mais questões. E gerou muita subnotificação, né, doutor? Quer dizer, a gente Muita tem números alarmantes, mas ainda assim, nós não temos os números reais. Seja porque tinha aquele problema de que as pessoas nem sempre sabiam que estavam com a doença, que é uma doença sem sintomas para muita gente, seja porque muita gente que morreu, e isso é muito fácil de verificar, muita gente foi enterrada com o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave. Quando nós pegamos a mortalidade de 2020 e 2021 e comparamos com a mortalidade de 2019 e 2018 por síndrome respiratória aguda grave, nós verificamos que nos anos de 2020 e 2021 nós tivemos 30% a mais de diagnósticos de síndrome respiratória grave do que nós tivemos em 2018 e 2019. Então, esses 30% de diagnósticos de síndrome respiratória grave de 2020 e 2021, muito provavelmente, não eram síndrome respiratória aguda grave, eram Covid que foram enterrados como síndrome respiratória grave, porque não tínhamos como realizar autópsia em todas essas pessoas. Aqui na USP, o professor Saldiva criou técnicas fantásticas de fazer diagnóstico, o diagnóstico de morte usando pequenas amostras obtidas por punção, para que ele pudesse ter o diagnóstico da causa adequada da morte. Mas isso não aconteceu no Brasil inteiro, isso aconteceu aqui na USP, no Serviço de Verificação de Óbitos, graças à dedicação, ao esforço do professor Paulo Saldiva. Sim. Agora vamos falar um pouco a vacina, né, doutora? Ela foi um divisor de águas, mas a gente sabe também que ela foi muito alvo de desinformação, de fake news e assim, isso atrapalhou bastante esse processo e mesmo a compra das vacinas, né? A gente teve um atraso muito grande para começar, apesar da gente ter tido uma produção de vacinas em tempo recorde, né? Jamais visto, né, de uma forma muito segura e eficaz, mas que a gente, assim, pouco fora dos protocolos que a gente estava acostumado a ter, né, no desenvolvimento de vacinas, né? Vamos dividir isso em 2 capítulos, o capítulo ruim e o capítulo bom. O que tem o capítulo ruim? A ignorância e o negativismo. Qual é a razão do negativismo? A ideia que foi incutida no presidente na época de que a imunidade de rebanho era o caminho. Aliás, é uma ideia que não aconteceu só aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos e na Suécia, isso também foi um comportamento. Vamos deixar todo mundo ter, que chegamos na imunidade de rebanho e isso acaba. Não acaba porque tem variantes novas, né? Só que na Suécia se voltou atrás. Na Inglaterra, depois que o idiota do primeiro-ministro inglês teve a doença e
salvou-se graças ao National Health Service deles lá, o NHS, bom, aí ele saiu correndo atrás do prejuízo. Né? E mesmo Trump nos Estados Unidos, que também teve a doença, teve que ser tratado, tomou anticorpos caríssimos para se tratar, na idade dele foi uma doença mais grave, né? Saíram correndo atrás de comprar vacina. Né? Aliás, Europa e Estados Unidos compraram 5 vezes mais vacina do que precisariam para vacinar a sua população. Então, aqui no Brasil, nós tivemos uma coisa absolutamente inusitada. O governo era contra a vacina e resolveu não comprar vacina. 2 instituições, uma delas federal, que é a Fiocruz, e outra a estadual aqui, o Instituto Butantan, resolveram de mote própria sair atrás de vacina. O Butantan conseguiu fazer um acordo com a China, Sinovac, e trouxe a vacina chinesa. Num primeiro momento, ele invasava a vacina chinesa aqui para, num segundo momento, produzir. Por uma série de razões, nem chegou a produzir, mas nós recebemos cerca de 150 milhões de doses da vacina chinesa. Paralelamente, a Fiocruz, que é subordinada ao Ministério da Saúde, à revelia do Ministério da Saúde, faz um acordo com a AstraZeneca e importa vacinas inicialmente para invasar posteriormente. E nós temos essas vacinas aqui no Brasil. A partir de janeiro, a Sinovac, e a partir de abril, a AstraZeneca, que foi responsável por algo em torno de 220 milhões de doses. Fora isso, a partir de maio, junho, começaram a chegar as vacinas da Janssen, compramos 40 milhões de doses, e a vacina da Pfizer, aí sim compramos algo em torno de 250 milhões de doses. Mas a Pfizer oferecia vacina para nós desde agosto de 2020. Nós só fomos comprar as vacinas da Pfizer no final do primeiro semestre de 2020. E esse foi um problema muito grave. O tempo que nós demoramos para ter acesso a vacinas em quantidade suficiente para um país de 200 milhões de habitantes. Sim, uma situação muito crítica, né? Mas, enfim, a vacina chegou e isso acho que acabou mudando, levou o seu tempo. Aqui tem uma outra lição que temos que aprender, que é a questão da educação. Nós fechamos as nossas escolas por 2 anos. Nenhum país civilizado fechou as escolas por 2 anos. Os países civilizados, eles tomaram a decisão de que a educação é fundamental para as crianças. A educação sobre o conviver. A função principal da escola para as crianças é que elas aprendam a conviver. As nossas crianças perderam 2 anos de convivência. Isso vai custar caro no nosso futuro ainda. Nós ainda não estamos lá, mas chegaremos. Bom, essas crianças ficaram 2 anos sem isso. Quando veio a vacina, o que nós poderíamos ter feito? Ter vacinado os professores. Os professores não queriam dar aula porque tinham medo de morrer. Eu acho que, num futuro próximo, nós temos que pensar nisso. Professores idosos não vão dar aula. Professores mais jovens, onde a mortalidade é muito menor, 4 em 1000, podem dar aula. Mas, além disso, nós temos que privilegiar os professores na vacinação. Nós temos que privilegiar os motoristas de ônibus na vacinação. Nós temos que privilegiar o pessoal que trabalha no comércio de alimentos na vacinação. Eles são mais vulneráveis porque estão expostos ao vírus e não têm alternativa. Nós só vacinamos pelo critério da vulnerabilidade os profissionais de saúde. O resto não. A Indonésia foi o único país que utilizou esse critério da vulnerabilidade. Nós usamos o critério do risco. Vacinaremos os que têm maior chance de morrer, velhos
e crianças. No primeiro momento não tinha vacina para criança, era só os velhos. Mas a ideia de risco é uma ideia importante, quem tem maior risco. Só que eu posso manter os velhos em casa. Então, eu deveria ter direcionado a minha vacinação, minha capacidade de vacinação para os mais vulneráveis, aqueles que têm que ir para a rua todo dia, que é o pessoal do transporte coletivo, que são os professores, que são as pessoas que trabalham no comércio de alimentos. Essa seria uma medida importante a ser aprendida também. Além do aumento da nossa capacidade de produzir vacinas. Quando essa crise começou, o Brasil, que já tinha sido o maior produtor de vacina, tinha deixado de fabricar, como ainda não temos fabricado. Nós não estamos fabricando hoje BCG, vacina da tuberculose, a vacina da tosse comprida, a vacina da difteria, que é uma doença muito grave, a vacina da hepatite. Nós paramos de fabricar essas vacinas, que fabricávamos. Por quê? Por falta de investimento em atualização de planta. A política pública, tem que ter uma política pública para a produção de vacinas, esmoreceu, esfarelou-se, e nós paramos de fabricar essas vacinas. O Instituto Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, fechou as portas, fabricava a BCG. O Butantan fabricava essas outras vacinas, deixou de fabricar essas vacinas. O Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, praticamente não está fazendo mais nada hoje, a não ser servir as milícias. Então, esta questão da vacina exige a FUNED em Minas Gerais, a Fundação Ezequiel Dias, deixou de produzir vacinas. Nós temos que recuperar a capacidade da capacidade física de produção de vacina da nossa rede de institutos com capacidade de pesquisar e produzir vacinas. Não, sem dúvida, fica aí uma reflexão importante, né, doutor, para se pensar a partir de agora. E você sabe que eu vi um post seu no Instagram em 2023, que foi mais ou menos exatamente quando a OMS declarou assim, o fim da emergência global, né, que não significou o fim, obviamente, da preocupação com a Covid, mas acho que muita gente acabou relaxando ali nos cuidados, achando que a pandemia tinha terminado, que era uma página virada. Mas eu vi que você até diz o seguinte, né, que a gente precisa criar uma capacidade de identificar a próxima crise sanitária. A gente não está conseguindo ainda criar essa capacidade? Nadinha, nenhuma. Veja, o que é essa capacidade? É ter uma rede nacional com algum nível de coordenação de vigilantes da natureza. Está morrendo macaco em algum lugar. Macaco morre no mato. Está morrendo macaco no mato. Bom, primeiro precisa ter gente que de vez em quando ande no mato. Ou gente que anda sempre no mato e que tem a responsabilização de comunicar se vê macaco morto, se vê preguiça morta, se tem morcego morrendo em algum lugar, inclusive na cidade, porque os morcegos habitam a cidade também. Enfim, tem que ter um sistema de vigilância que verifique o que acontece na natureza e diagnostique. Pega esses bichos mortos e, por obrigação e não por diletantismo, tiram amostras e fazem a identificação de agentes causais daquela morte. E depois de identificar agentes causais, façam um sequenciamento para saber que tipo de micro-organismo é. Veja lá o caso do artista que morreu lá, a mulher morreu de hantavírus. É um vírus que é pouco frequente, mas de vez em quando ele aparece. Nós temos que ter a capacidade de identificação desse acontecimento. Então, tem que ter uma rede de vigilância genômica no país, com inteligência epidemiológica, para entender o que está acontecendo e rapidamente se mobilizar caso identifique isso. Essa rede de inteligência genômica
ela tem que ser constituída através de um órgão que tem que ter uma certa autonomia para conseguir deslocar pessoas rapidamente, para comprar equipamentos rapidamente. Então não pode ser um órgão da administração direta, tem que ser um órgão do Estado que tem que ter um poder de polícia para poder pegar coisas e fazer as coisas que devem ser feitas. E aí, isso é o que nós chamamos de um Centro de Controle de Doenças, um CDC. Sim. Nós não temos que criar, é um órgão que tem que ser necessariamente federal, mas com irradiação em todos os estados. E aí é através da criação de redes, né? Então, a rede que pode ter nas universidades, a rede que pode ter nos laboratórios de saúde pública, que todos os estados têm um laboratório de saúde pública, é, em laboratórios especiais constituídos exclusivamente para fazer isso. Os grandes países do mundo, a China, os Estados Unidos, a Europa, a África hoje tem um CDC central africano. Então, nós temos que criar um CDC. Nós temos 6 biomas: a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Cerrado. 6 biomas. Todos os 6 biomas estão sob ataque do homem. Todos os 6 biomas estão sendo destruídos. Do Pampa tem 2%. Da Mata Atlântica tem 10 a 12%. O resto está sob ataque também. Então, o que significa estar sob ataque? Que os micro-organismos que vivem nesses biomas estão sofrendo uma pressão ecológica, semelhante à que sofreu o morcego de Wuhan, com SARS-CoV-2, que resolveu saltar para um mamífero e desse mamífero saltar para o homem, fazer o spillover. Por que eles fizeram? Por uma questão de sobrevivência. A natureza é assim, né? Darwin puro, né? Então, o que nós temos que fazer? Olhar para os nossos biomas e acompanhá-los. Como é que acompanha? Verificando, olhando, vigiando o que está acontecendo aí. Custa dinheiro? Custa dinheiro. Precisa ser feito para a gente não ser pego de calças curtas, como fomos pegos de calças curtas nesse momento e em outros momentos também, né? Claro. E para a gente terminar, doutor Gonzalo, a gente poderia ficar aqui, né, horas falando sobre isso, né, refletindo aí sobre a pandemia, mas a gente tem notícias aí, né, agora nas últimas semanas, de um novo coronavírus, né, um novo tipo que foi encontrado em morcegos lá de Hong Kong, na China também, né, e que pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos, né, mas assim, o que se sabe até agora, assim, existe uma, como você estava falando, dessa adaptação, né, como a natureza vai respondendo, né, a esses desequilíbrios, né? Essa eterna vigilância é o que nós temos que aprender a fazer. É um aprendizado que está no mundo, né? O mundo todo está construindo seus laboratórios P4. O P4 é um laboratório de alta segurança para fazer investigação nesse tipo de micro-organismo. Nós estamos construindo aqui, ao lado do Sirius, em Campinas, um laboratório P4. Para ter uma ideia, é um laboratório que custa R$ 1 bilhão para montar. E vai custar outro bilhão para operar. Qual é a função dele? Conseguir manipular um vírus que não fuja, que você tenha segurança de que ele não vai ganhar o mundo. Então, nós estamos construindo esse laboratório. Então, nós temos que fazer apostas na nossa capacidade de identificação e acompanhamento. O mundo inteiro tem que fazer essas apostas. E trabalhar para que a gente consiga gerar um ambiente mais seguro. Esse é um primeiro lance. O segundo lance é a questão da capacidade. O Brasil é um país de 200 milhões de habitantes.
Quando o Uruguai precisa de alguma coisa, 4 milhões de habitantes, o cara lá no Uruguai pega um barquinho, atravessa o Rio da Plata e compra numa farmácia em Buenos Aires. Aqui no Brasil, quando nós precisamos de alguma coisa, nós precisamos de 200 milhões. Nenhum país, nenhuma fábrica tem na prateleira alguma coisa para atender 200 milhões. Então, nós não temos que fazer de tudo. Eu não acho que a gente tenha de fazer de tudo, mas a gente tem que fazer algumas coisas muito importantes, a gente tem que conseguir fazer. Temos que discutir o que é que nós vamos querer fazer, o que nós não vamos fazer. Né? Isso dependerá da existência de políticas públicas. É fundamental que isso aconteça. Então, vamos aprender com tudo o que aconteceu e nos preparar para ter uma melhor condição de enfrentar o próximo grande desafio. Doutor Gonzalo, te agradeço muito aí pelas reflexões, aí por toda essa análise que a gente teve. Eu acho que também é uma responsabilidade de todos nós, assim como sociedade, né? Óbvio que a gente depende de governos aí para a gestão de tudo isso, né? De saúde, principalmente em situações de crise sanitária, né? Mas que a gente também possa ter aprendido com tudo isso, né? A gente possa se cuidar mais individualmente, coletivamente, né? Que a gente consiga ter mais consciência sobre esse bem-estar, principalmente coletivo, né, doutor? Agradeço demais aí o seu tempo aí para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Foi um prazer, estou sempre às ordens. Acho que é fundamental difundir informações boas, corretas, que combatam as falsas, as negativas, mas que, acima de tudo, instrumentalizem a sociedade para viver nesse tempo em que tanta informação se difunde, viver melhor. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, doutor. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Aproveita para conferir o episódio 197 do Estação História, do Diego Brião, que traz essa cronologia dos 5 anos da pandemia de Covid-19. Até o próximo episódio.